Boa tarde a todos. A gente está iniciando mais uma webinar do DataMine Brasil. Essa webinar ela vai ter como tema noções de script. Eu vou utilizar o software Studio RM 1.6. Meu nome é Lucas Bassan. Eu sou consultor trainee da equipe de geologia da DataMine Software Brasil. E vou apresentar esse tema aqui para vocês, falar um pouquinho sobre as noções de script, sobre automatização em ambiente estúdio. Aqui eu apresento uns tópicos que a gente vai abordar durante a apresentação, fazer uma breve introdução falando sobre as soluções da DataMine, os objetivos da nossa apresentação, a apresentação em si, onde a gente vai abordar as vantagens da automatização, diferenciar um pouco os tipos de automatização utilizando macro e script, falar rapidamente sobre noções elementares de HTML e JavaScript, que são as ferramentas que a gente vai utilizar junto com o Studio RM, a customização utilizando processos e comandos DataMine, o uso das bibliotecas DataMine em script, e a gente vai construir juntos um exemplo prático. Vamos criar juntos aqui um scriptzinho simples. Depois a gente faz as considerações finais e, se houver tempo, a gente tira as dúvidas. Primeiro, eu gostaria de apresentar para vocês a gama de produtos aqui da DataMine. A DataMine tem soluções que abrangem toda a cadeia da mineração. Tem soluções desde a exploração mineral, aquisição de dados geológicos, até cadeias de suprimentos, operações logísticas e tudo mais. As soluções que a gente vai estar utilizando, né, o script, ele está presente nas soluções DataMine Studio, notadamente Studio RM, Studio OP e Studio UG, que estão localizados em recursos e reservas, Open Pit Planning e Underground Planning. O objetivo da apresentação é demonstrar as possibilidades e vantagens do uso de scripts em ambiente estúdio. Uma breve nota para informar que, além do DataMine Studio RM, a gente vai utilizar um software que chama Sublime Text. Ele é um editor de texto, código-fonte multiplataforma, e ele tem essa propriedade que chama-se Syntax Highlight. Ele ajuda a gente a escrever os códigos em script. A gente poderia usar qualquer outro editor de texto, até mesmo o bloco de notas, mas os editores que fornecem essa possibilidade de syntax highlight são mais interessantes porque facilitam esse trabalho. Primeiro, abordar as vantagens da automatização. Uma das primeiras vantagens é ganho de performance e de produtividade. A gente economiza muito tempo quando a gente automatiza processos repetitivos. Padronização, porque fornece a possibilidade de que os procedimentos sejam realizados da mesma forma, independentemente do usuário. Auditabilidade, porque a gente pode inserir processos e procedimentos, porque a gente consegue documentar os processos e procedimentos que estão sendo utilizados. Validação, porque a gente pode inserir etapas de validação durante a execução do procedimento. Fornece a desnecessidade de diversos sistemas serem utilizados para realizar um procedimento, porque todas as etapas podem ser padronizadas e centralizadas em um único software. Fornece flexibilidade, porque a gente tem possibilidade de fazer diversas adaptações e evoluções. Principalmente o foco acaba sendo nas necessidades específicas de cada cliente. Ou seja, o software vai se adaptar ao cliente e não o cliente que vai ter que se adaptar ao software. Para a gente iniciar a discussão aqui sobre automatização, queria pontuar algumas diferenças entre macros e scripts. Em geral, usuários que não tiveram muito contato com automatização acabam não sabendo diferenciar muito bem essas duas ferramentas. Então, as macros, elas são um arquivo de texto que é utilizado para rodar uma série de processos utilizando arquivos, campos e parâmetros definidos pelo usuário. Ela faz uso de uma linguagem própria, que é a linguagem DataMine's Proprietary Macro Language. Ela pode ser criada dentro do Studio ou dentro de um editor de texto. Já os scripts, eles podem executar comandos e ou processos, certo? Elas permitem um maior grau de automatização
permitem maior flexibilidade da interface. Para que eles sejam feitos, o programador precisa ter habilidades de programação em linguagem JavaScript incorporada em HTML Page. O JavaScript aqui foi a linguagem escolhida pelo desenvolvimento para ser utilizada na elaboração de scripts, justamente por ser uma linguagem mais simples e não ser tão engessada quanto outras linguagens de programação, como C ou Java. É possível criar soluções em script que performem operações de fundo bastante complexas e lentas, protegendo o usuário através de uma simples interface HTML. E vocês vão ver um exemplo da aplicação quando a gente estiver construindo o nosso script. Bom, para iniciar, o que é o HTML? O HTML é uma linguagem utilizada para descrever as páginas web. Ela não é uma linguagem de programação, mas sim uma linguagem de marcação. A sigla significa Hypertext Markup Language, e ela utiliza tags de marcação para descrever as páginas web. Eu vou mostrar aqui um exemplo do que é uma tag, aí vocês vão conseguir entender bastante bem aqui. As tags, elas são estruturas de linguagem de marcação que contêm instruções. A forma mais comum de utilizar as tags são como demarcadores de estilo ou conteúdo. Então, eu apresento aqui para vocês essa janelinha. Essa janela que a gente tem aqui do lado direito, ela é a janela do Sublime Text. Nele, eu abri a tag HTML. E dentro da tag HTML, eu abri a tag head e fechei, a tag body e fechei. Quando eu uso essa barrinha aqui, eu estou fechando a minha tag, certo? Então, por exemplo, aqui a minha tag Olá Mundo, ela está dentro da minha tag que se chama tag. A ordem de abertura e fechamento das tags, ela importa, e ela funciona como lógica concêntrica. Ou seja, essa tag head e a tag body, elas estão dentro da minha tag HTML. Vocês vão ver como a gente vai diferenciar a escrita do nosso código, e tudo que vai aparecer na interface a gente vai escrever dentro do body, e tudo que vai operar a lógica por trás a gente vai escrever dentro do head. Ok? E, bom, a linguagem HTML ela não diferencia letras maiúsculas e minúsculas. Seguindo, aqui alguns exemplos de tags que a gente pode utilizar. Essas tags elas são usadas, nesse caso, essas do exemplo, são utilizadas principalmente para personalização e edição do texto. Então, o texto que eu colocar dentro dessa tag H1, ela vai ficar como título primário, H2 título secundário, BR eu uso para quebra de linha. Aqui um exemplo do uso dessas tags. Aqui, ó, primeiro vamos voltar a olhar para esse nosso documentinho HTML. A gente tinha a tag HTML aberta e fechada. Dentro dela a tag head, que continua sem nada dentro, e a nossa tag body recebeu algum texto aqui que está editado. A primeira linha está escrito apenas datamine e seguida de uma quebra de linha. A segunda linha está escrito datamine em negrito. A terceira linha datamine em itálico, etc. Até a gente chegar aqui com uma letra em tamanho menor, quando a gente usa a tag small. Se vocês repararem, basta o texto estar encapsulado pela tag, que ele vai receber o que aquela tag proporciona. Mas as tags elas não são necessariamente só para edição de texto. As tags podem ser utilizadas para inserir elementos nas páginas HTML. Por exemplo, a gente tem essa tag A. A tag A ela serve para inserir um link. E aí, o que eu preciso quando eu insiro o link? Eu preciso desse href. O href aqui, ó. No href é a referência para onde esse link vai me levar. Por exemplo, se eu quiser criar um link onde o nome do link é site da Datamine e ele me leva para o site da Datamine Software, basta que eu coloque o link no href, entre aspas, e escreva dentro da tag site Datamine. As imagens, elas funcionam de uma maneira parecida, elas precisam de uma fonte, source. Se eu botar aqui dentro do src o nome da minha imagem e a imagem estiver na mesma pasta que o meu arquivo HTML, ele automaticamente reconhece essa minha imagem. Se essa minha imagem estiver em alguma outra pasta, eu tenho que colocar o caminho para o qual
eu vou encontrar essa imagem, por exemplo, C2 pontos, barra, barra, meus documentos, até onde a minha imagem está colocada, certo? As imagens, elas podem receber também outros atributos, como largura e altura. E aí, a largura e a altura eu posso definir tanto em pixel como em porcentagem. Existem ainda outros elementos que a gente pode inserir, por exemplo, tabelas. As tabelas, elas são compostas pela tag table, a tag tr e a tag td. E elas são utilizadas principalmente para a gente conseguir diagramar melhor as nossas páginas web. A tag table, dentro dela, eu posso ir declarando as tags tr. Cada tr é uma linha que eu estou inserindo na minha tabela, e cada TD é uma célula dentro dessa linha, ou seja, uma coluna dentro da minha linha. E é dentro da minha célula, né, dentro do meu TD, que eu insiro o conteúdo. Aqui eu tenho exemplos. Reparem de novo na estruturação do meu código HTML, onde dentro da minha tag HTML eu tenho a minha tag body, dentro da minha tag body eu tenho a minha tag table. Dentro da minha tag table eu inseri duas linhas, abri TR e fechei TR, abri TR na linha 8, fechei TR na linha 12, na linha 11, desculpem, abri TR na linha 12 e fechei TR na linha 15. E dentro eu abri e fechei colunas. Na minha primeira coluna eu tenho A e A1, na minha segunda coluna eu tenho B e B1. A tabela, ela vem por default com borda oculta, mas se eu quiser visualizar a borda, basta eu utilizar o atributo border aqui na minha table, border igual a 1, e a borda aparece. Eu posso inserir muitos outros elementos de formulário, e aí esses elementos eles são da tag input, são inseridos utilizando a tag input. Mais uma vez, aqui dentro do body, eu vou inserir o input do tipo texto. Quando eu inserir um input do tipo texto, ele me cria uma caixa de texto. Se esse input for do tipo password, ele vai criar uma caixa de texto onde o que eu digitar fica oculto por essas bolinhas, certo? Uma vez que eu não insira o tipo de input, ou insira o tipo de input escrevendo o nome do tipo de input errado, ele vai me gerar caixas de texto. Mas eu tenho vários outros tipos de input. Tenho checkbox, tenho inputs do tipo radio, tenho inputs do tipo botão. O checkbox são esses inputs onde eu posso escolher mais de uma opção. O radio são inputs onde eu só posso escolher uma das duas opções. E para eu conseguir identificar isso no meu código JavaScript, quando eu estiver escrevendo a lógica, esses meus elementos HTML precisam ter esse ID. Esse ID vai ser a referência que eu vou utilizar para conseguir manipular eles no meu código JavaScript. Tudo bem? Então, reparem que para cada elemento eu dou um ID diferente. Agora vamos falar um pouquinho sobre o JavaScript. O JavaScript é uma linguagem de programação dinâmica, cheia de recursos que, quando aplicada a um documento HTML, podem fornecer interatividade dinâmica em sites. Ele é frequentemente abreviado pela sigla JS, e eu queria pontuar aqui para vocês que o JavaScript não tem nenhuma relação com o Java, tá bom? A gente vai inserir a tag script dentro da minha tag head, e aqui dentro da tag script, tudo que eu escrever vai ser reconhecido como código JavaScript e não mais como código HTML, pelo Sublime Text. Tudo bem? O primeiro elemento que a gente vai utilizar no JavaScript vão ser as variáveis. As variáveis, elas são espaços da memória que a gente utiliza para organizar o conteúdo, para organizar os nossos dados. Elas podem ser nomeadas começando com letra, com cifrão ou com underline, mas normalmente utilizamos letras para o início do nome da variável. A gente pode até mesmo utilizar acentos ou números, e elas não devem começar com números, o nome delas não pode começar com números e nem conter espaços dentro do nome, certo? Elas podem ser de 3 tipos: numérico, quando eu insiro um número inteiro, decimal ou negativo dentro de uma variável. Se eu inserir um texto dimensionado aqui dentro de aspas, esse texto vai ser guardado dentro da variável integralmente também, e a variável vai ser do tipo string,
E essa variável também pode receber uma informação booleana, né, binária, verdadeiro ou falso. E os tipos das variáveis, eles não são fixos. Então, por exemplo, se eu declarar uma var teste igual a 5, esse sinal de igual, ele serve para eu atribuir valor para a minha variável. Esse valor igual a 5 vai fazer da minha variável numérico. Mas se em seguida eu for e digitar var teste igual a aspas, oi, aspas, essa minha variável vai ser do tipo string ou do tipo texto. Então, a variável pode mudar de tipo durante a execução do meu código, se for necessário. O JavaScript conta com alguns operadores também. Os principais que eu queria chamar a atenção para vocês é o operador de soma, que ele serve para somar números, mas se eu estiver trabalhando com variáveis do tipo texto, ele vai concatenar os textos. A gente tem operadores lógicos, e, ou, não. Quando eu quero comparar coisas, eu quero ver se uma variável é igual a outra variável, eu preciso utilizar 2 iguais para uma comparação, ou 3 iguais para uma comparação exata, onde eu estou comparando até mesmo o tipo da variável e não só o conteúdo dela. A linguagem também conta com estruturas de condição e repetição. A primeira delas que a gente vai abordar é o if e o else. Então, aqui dentro do meu código, né, dentro do script, da minha tag script, eu venho e escrevo if e boto uma condição dentro desse parênteses. Se essa condição for satisfeita, ele vai executar tudo que tiver dentro dessas chaves. Se essa condição não for satisfeita, ele vai executar o que tiver dentro das chaves do else. Eu gostaria que vocês reparassem que o texto que está à frente desse barra barra e o texto que está dentro desse barra asterisco asterisco barra, eles têm a mesma cor. E sempre que a gente usa esses dois recursos, ou inserir barra barra na frente do texto, ou colocar o texto dentro do barra asterisco asterisco barra, esse texto é entendido como um comentário pelo código. Ou seja, o JavaScript não vai tentar ler isso aqui para executar essa condição. Isso aqui é simplesmente para o programador se orientar sobre o que ele está fazendo. Tem a estrutura de repetição while. O while ele funciona como um loop, né, ou uma estrutura de repetição que, enquanto uma condição estiver sendo satisfeita, ele vai executando os processos que estão aqui dentro, mesmo que seja mais de uma vez. E o for, ele funciona parecido com o while, também precisa de uma condição para ser satisfeita, e ele vai repetir processos ali dentro enquanto essa condição for satisfeita, mas ele, em geral, é mais utilizado quando a gente conhece previamente o número de vezes que essa repetição vai ser utilizada. Além deles, o que eu preciso falar para vocês é sobre as funções. A função é um procedimento JavaScript, é um conjunto de instruções que executa uma tarefa ou calcula um valor. Para usar uma função, a gente tem que definir ela em algum lugar dentro do nosso código, e sempre que a gente quiser que ela seja, sempre que a gente quiser utilizar, a gente chama ela, certo? Então, para definir uma função, eu digito a palavra function, em seguida eu digito o nome da função, abro e fecho parênteses, a não ser que eu queira colocar algum argumento dentro da minha função, dentro desses parênteses, e tudo que estiver dentro dessas chaves vai ser executado toda vez que eu chamar essa minha função. Então, elas são muito úteis para processos que a gente vai ter que fazer algumas vezes. Ou seja, se eu vou precisar executar o mesmo procedimento algumas vezes ao longo da minha rotina, eu posso definir uma função com esses procedimentos e aí eu só chamo a minha função toda vez que eu quiser que esses procedimentos sejam executados. As funções, elas também são importantes porque elas são um elo entre a minha lógica e a interface que o usuário está operando. As funções, elas têm um elo com os eventos. Então, aqui eu estou mostrando para vocês um primeiro código JavaScript um pouco mais complexo, onde a gente tem, nessa porção, uma função declarada, e nessa porção abaixo, aqui dentro do var, alguns elementos JavaScript. Esses elementos aqui eu já apresentei para vocês. Eles são, primeiro, um input do tipo texto, então uma caixa de texto e um botão, certo? E eu defini aqui, nesse botão, um evento que chama onClick. Quando
eu clicar nesse botão, ele vai chamar essa minha função escreve num. Essa minha função escreve num, ela faz o quê? Ela declara uma variável. Como eu disse para vocês, tinha umas regras para os nomes das variáveis, mas uma variável pode receber o nome que o usuário quiser. Então, eu inseri o meu nome aqui na variável. A variável Lucas, ela recebeu o número 15, eu atribuí o número 15 a essa variável, e em seguida, eu peguei o meu tbInput. tbInput é quem? É o ID da minha caixa de texto. Então, eu aqui estou me referindo à minha caixa de texto e inseri o valor de Lucas dentro dela. Então, o que aconteceu aqui? Ó? Eu criei uma interface, aquela interface que a gente conversou, uma caixa de texto e um botão. Quando o usuário clica no botão, a minha caixa de texto é preenchida pelo número 15. Isso por quê? Porque eu defini esse evento aqui, ó, na minha função. Esse evento que chama a minha função é o evento clique. Bem, agora a gente vai partir para o StudioRM para que a gente possa conversar um pouquinho aqui sobre os scripts no StudioRM. Okay? Aqui a gente tem a tela do StudioRM, eu carreguei um dataset aqui para a gente utilizar, é um modelo de blocos que representa uma zona mineralizada. Essa zona mineralizada eu tenho informações de cobre e ouro, certo? E aí eu vou utilizar esse dataset para a gente gravar alguns scripts. Então, eu vou mostrar para vocês quais são as ferramentas que a gente pode utilizar aqui dentro do StudioRM para montar os nossos scripts. Primeiro de tudo, aqui na minha aba Home, na minha ribbon Home, eu tenho o botão JScript. Se eu clico nesse botão, ele vai abrir uma janela e aí eu vou ter que encontrar um script para botar ele para rodar. Ele vai me mostrar arquivos HTML para eu colocar para rodar, certo? Se eu não escolher nenhum arquivo, acontece isso, ó, a minha aba Customization, ela abre com um endereço não válido. Se eu escolhesse qualquer arquivo que fosse, por exemplo, esse arquivo aqui que eu criei, que é o interface script, ele carrega esse arquivo HTML para mim. A barra de controle Customization, ela nada mais é do que um Internet Explorer dentro do StudioRM, certo? E essa aqui, que eu acabei de carregar, é a interface do script que a gente vai construir juntos, tá? Ele vai ser um script de cubagem. Para a gente fazer cubagem no StudioRM, uma ferramenta muito útil é o Tomgrad. Então, a gente vai gravar um script aqui e vai dar uma olhada para o código desse script gravado para ver como que o Studio trabalha com essa gravação de script, certo? A primeira coisa a fazer é vir aqui no meu botão JScript, clicar em Record Script. Uma vez que eu fiz isso, ele vai me perguntar o nome que eu quero botar nesse script que eu vou gravar, e eu vou chamar ele de Tomgrad. Uma vez que eu dei o nome, ele vai me mostrar essa mensagem aqui, ó, na barra de comando. Commands are now being recorded to file, o caminho do arquivo e o nome do arquivo. Bem? Então, a gente vai rodar aqui o comando que a gente quer, que é o Tomgrad. Vou configurar o Tomgrad para ele receber esse nosso arquivo de modelo de teores. A saída dele vai ser relatório, underline, cubagem. Os campos que a gente vai definir aqui, eu vou definir apenas o campo de teores, que vai ser ouro, e o campo de densidades, que vai ser o density. Não vou usar nenhuma chave de classificação. Os parâmetros que a gente precisa definir aqui são apenas o setAbsent igual a 1, para que ele possa rodar o comando mesmo, que ele possa rodar o processo mesmo que eu tenha algum bloco sem teor ou sem densidade, sem densidade atribuída. Quando eu coloco ele aqui para rodar, ele construiu aqui, rodou o processo. Uma vez que eu rodei todos os processos que eu gostaria de gravar no meu script, eu posso vir aqui e stop recording. E aí ele me dá a mensagem, Recording of comments has now stopped.
Eu vou abrir aqui para vocês darem uma olhadinha como que é essa saída do TonGrad, que é o nosso relatório de cubagem, que vocês podem ver no Table Editor. Ele é um report do tipo tabela aqui. Essa tabela, ela tem uma coluna que chama volume, uma coluna que chama tones, onde eu tenho a tonelagem, uma coluna de densidade e uma coluna de teores. Isso para o modelo todo, que foi o que eu cubei. Tudo bem? Então, vamos seguir. Agora, a gente vai abrir esse código que a gente acabou de gravar para dar uma olhadinha para ele e ver o que o estúdio gerou com isso tudo, certo? Então, eu vim aqui, encontrei o meu arquivo TonGrad, clico nele com o botão direito, abrir com o Sublime Text, que é esse editor de texto que a gente está utilizando. De cara, você já vê um monte de coisinha colorida aqui, e eu peço que vocês não se assustem. A gente vai depurar isso aqui tudo juntos e vai entender, vocês vão ver que não é um bicho de 7 cabeças. A única coisa que eu vou fazer aqui é dar uma editadinha para vocês conseguirem visualizar tudo com mais facilidade. Tudo bem? Uma vez editado o meu código, eu queria que vocês reparassem aqui que as principais tags que estão presentes são aquelas mesmas tags que a gente tinha conversado ali no comecinho. Era uma tag HTML, sendo aberta e fechada, uma tag head, sendo aberta e fechada, a tag body, aberta e fechada. Dentro da tag head, eu tenho a minha tag script. Se vocês se recordam bem, dentro da minha tag body, eu vou ter os meus elementos HTML. Então, vamos entender quais são os elementos HTML presentes nesse script que a gente acabou de rodar, sendo que a gente não criou nenhum elemento, né? Tudo isso foi criado pelo estúdio sozinho. Aqui ele usa essa tag div, que é uma tag de divisão, mas que não precisaria ser utilizada aqui no caso. A tag table, essa nossa tabela, ela tem uma linha que foi aberta aqui e fechada aqui. Dentro dessa minha primeira linha, eu tenho duas colunas. Uma primeira coluna escrita TonGrad em negrito, uma segunda coluna com uma imagem, cujo ID é logo, provavelmente um logo da Datamine. A gente vai dar uma olhada depois. Na minha segunda linha, ele declarou uma coluna e pediu para mesclar essa coluna com duas células. Ou seja, eu tenho uma célula com o tamanho de duas. E ela está vazia, eu não tenho nada dentro dessa minha coluna. Vocês verem, ele abriu e fechou a minha tag sem nada. A terceira linha, eu também tenho uma célula mesclada, e dentro dessa célula mesclada, eu tenho dois inputs. Um primeiro input é do tipo botão, e o segundo também. Um chama btn execute onClick, btn execute, e o btn help. O btn execute, ele vai me chamar, com o evento onClick, se eu clicar nele, ele vai chamar a função btn execute onClick. E o botão btn help chama a função btn help onClick, certo? Existe um outro evento que está configurado aqui diretamente no body do meu HTML, que é esse evento onLoad. Ou seja, quando o meu código for carregado, ele já vai chamar essa função aqui, que é a função autoConnect. Então, agora vamos dar uma olhada no script desse processo. A primeira coisa declarada nesse script aqui são duas variáveis, certo? Eu vou até apagar esses comentários aqui, para despoluir um pouco nossa tela. São duas variáveis, uma variável que chama odmapp e a outra oscript. A variável oscript, dentro dessa função aqui, que é a função autoConnect, está recebendo o ActiveXObject, que é a forma que o JavaScript tem de receber bibliotecas de outros softwares, certo? Então, essa função oscript está recebendo as bibliotecas do Studio, studiocommon.scripthelp. Tudo isso aqui, ó, mesmo esse try, esse if, até o return false aqui, são tratamentos que o Studio gera automaticamente para o caso dele tentar acessar essa biblioteca usando JavaScript e não conseguir, certo? Como eu sei que o meu software não está com problemas de instalação e ele vai conseguir acessar essa biblioteca, eu apaguei todas essas outras coisas
e vou explicar para vocês essas 3 linhas, que são as linhas que importam da função AutoConnect, e que são as linhas que a gente vai precisar colocar em outros scripts, quando a gente precisar acessar as bibliotecas da Datamine. Então, a variável OSScript vai receber essa biblioteca e vai inicializar essa biblioteca. Uma vez inicializada a biblioteca, eu atribuo as aplicações que estão dentro dessa biblioteca para minha variável ODMApp. Isso é a função da função AutoConnect. A segunda função é a btn execute onClick. A função btn execute onClick também tem esse tratamento de try e catch, que a gente pode retirar. E a linha que sobra, além disso, eu chamo a minha variável ODMApp, acesso o método parseCommand, que está dentro dessa minha variável, e dentro desse método eu escrevo uma string aqui, ó. Estão vendo que é um texto entre aspas? Tudo isso que eu selecionei. Escrevo uma string que recebe o nome do processo que eu quero rodar, recebe eCommercial in um nome, eCommercial out outro nome, asterisco density, asterisco F1, ouro, asterisco factor 1, asterisco arroba factor 1, arroba trnames igual a 0. Eu quero que vocês reparem, tudo isso que vem antes do in, do out, que é esse e-comercial, ele se refere aos elementos que estão configurados nessa minha primeira janelinha do TomGrad, que é a minha janela Files. Tudo bem? Então, eu configurei o in e o out, e aí aqui no meu código, eu tenho o e-comercial in, o e-comercial out. Na minha janela Fields, eu configurei a densidade e o ouro, certo? Com o nome de density F1. Se vocês vierem aqui, vocês vão perceber que eles são referenciados como asterisco. E tudo que está na aba Parameters tem um arroba antes, certo? Então, esse aqui é o código do meu TomGrad que eu acabei de gravar, ok? E o que importa para mim, para fazer o TomGrad rodar, uma vez que eu tenha a função AutoConnect conectada, é essa linha apenas. Todo o resto são tratamentos que o software criou aqui nesse script que a gente não precisa se preocupar agora, tudo bem? Então, eu tinha mostrado para vocês aqui, previamente, a interface do nosso script, certo? Que vai ser o nosso script de cubagem. E a proposta é o quê? É montar um script que recebe um modelo de blocos e uma string e a variável que eu quero cubar e que ele vai cubar a quantidade, a massa, o volume e o teor desse meu modelo que estiver contido dentro da string. Tudo bem? Então, eu posso cubar tanto o ouro quanto o cobre, e ele vai me dar o resultado do que estiver dentro da string. Uma vez que eu modifique a string, ele tem que modificar os resultados que vão sair nessa caixa de texto, tá? Eu vou abrir aqui para vocês olharem a janela do Sublime Text. E aqui eu já criei previamente para a gente essa interface, tanto que ela está carregada ali, né, no nosso script, mas já deixei ela criada, mas eu quero que vocês percebam que não tem nada que vocês ainda não tenham visto ali na apresentação, tá? Tem os inputs, eu tenho caixas de texto, tenho botões, apenas isso, e um radio. O radio é aquela forma de seleção onde eu preciso escolher uma das duas seleções, certo? Uma das duas opções, sou obrigado a escolher uma das duas. Então, eu fiz uma célula onde eu digitei modelo de blocos, na célula da frente eu inseri um input de texto que chama tbmb. Para cada um desses inputs, eu dei um ID, que é o que eu vou usar para me referir a eles no código, certo? Então, eu vou passar rapidamente pelos IDs das coisas com vocês, só para vocês já terem eles na cabeça. O ID do modelo de blocos é tbmb, o ID do meu radio de ouro é RDAU, e do radio opção cobre é o RDCU. Da poligonal de limite é TB polígono. Do meu botão vai estar escrito nele executar apenas. As minhas caixas de
As minhas caixas de texto que vão ser preenchidas são TB massa com o valor de massa, TB vol com o valor de volume e TB teor com o valor de teor. Então, aqui a gente vai começar a escrever o nosso código. A primeira coisa, dentro da tag head, que eu preciso fazer é declarar a tag script. A tag script declarada, tudo que eu tiver que escrever da minha lógica vai ser escrito dentro dessa minha tag, beleza? Para eu conseguir acessar as bibliotecas do Studio, uma vez que o JavaScript não sabe Studio, eu preciso ensinar Studio para o JavaScript. Para isso, eu vou precisar dessas linhas aqui, ó, da minha função AutoConnect. Vou inserir elas aqui. Vou identá-las bonitinho para a gente poder enxergar elas com facilidade. Certo? Então, eu declarei as duas variáveis, que vocês já sabem o que são, e declarei essa função que é AutoConnect. Para não ter problemas, no onload aqui, eu vou pedir para ele chamar a minha função AutoConnect. Ou seja, quando eu carregar a minha página HTML dentro do Studio, eu já vou estar conectado com as bibliotecas do Studio. A segunda função que a gente vai precisar aqui é a função de cubagem. Então, eu vou definir uma função aqui que chama cubagem, abrir e fechar as chaves. Dentro dessa função, o que eu vou fazer? Eu vou cubar, certo? Para utilizar o tomgrad, eu só preciso copiar isso aqui e colocar o tomgrad aqui dentro do meu código. Mas não basta eu cubar. Eu preciso selecionar os blocos que eu quero cubar, certo? Então, o que a gente vai fazer primeiro é selecionar os blocos do modelo que estão dentro do perímetro. Para isso, a gente vai utilizar um outro comando, um outro processo da DataMine que chama Select. Eu já deixei o código do Select guardado. Ele é exatamente igual ao código do tomgrad, com a exceção dessa linha aqui, 43, onde tem o meu ADM Parse Command que chama o Select. Então, vou vir aqui, vou inserir o Select. Depois que eu tiver selecionado, eu vou fazer a cubagem. E depois, eu preciso atribuir os resultados da cubagem para os meus elementos HTML, que são aquelas caixas de texto que eu quero que recebam os valores de massa, volume e teor, certo? Então, beleza. Qual que é o primeiro passo aqui? Eu não quero que o nome do meu input seja sempre modelo underline teores. Eu quero que esse nome ele venha diretamente do meu TB-MB, que é o meu elemento HTML que recebe o nome do modelo, certo? Então, eu vou inserir aqui, ó, TB-MB, que é o nome do meu elemento HTML, a propriedade .value dele aqui, porque eu quero o valor que estiver dentro daquela caixinha, tudo bem? A mesma coisa para o perímetro. Eu quero que o perímetro que vai ser inserido aqui, ele seja o valor que estiver dentro da minha caixa TB-vol, TB polígono, desculpem. A minha saída vai ser um arquivo temporário, então vou chamar ele de _temp. A seleção vai ser realizada utilizando as coordenadas xc e yc, ou seja, o x do centro do bloco e o y do centro do bloco. Todos os blocos que o centroide estiver dentro do perímetro vão ser selecionados. E aqui eu configurei o meu select, então eu já estou selecionando os blocos que eu desejo. Agora, para realizar a minha cubagem, eu vou precisar que a entrada seja a saída do meu select. Então, a saída do meu select é a entrada do meu tomgrad. A saída do meu tomgrad eu vou chamar de temp2, que é um arquivo temporário que eu não tenho interesse. E aqui a gente já tem um primeiro problema, que é o seguinte: eu vou ter que cubar primeiro o ouro em uma situação, e em outra situação eu vou ter que cubar o cobre. Então eu tenho uma condição a ser aplicada. O que eu vou utilizar? Aquelas ferramentinhas de condição que eu mostrei para vocês na apresentação, o if e o else. Então, eu vou fazer o seguinte: if rd AU
estiver checado, então eu faço isso utilizando essa propriedade, que é o ponto checked. Então, se o meu RDAU estiver checado, o que eu quero que ele faça? Tudo que estiver dentro dessas chaves aqui, eu quero que ele faça um tomgrade, utilizando como parâmetro aqui, ó, de F1, o meu ouro. Para o caso do RDAU não estar checado, é o meu caso else, certo? Se o else for satisfeito, ele vai vir aqui e vai cubar utilizando o CU, que é o cobre. Então, com isso, a gente passou por essa primeira parte aqui, que é conseguir cubar independente do que o usuário escolher, ouro ou cobre. Para continuar o nosso código, a gente já tem o resultado da nossa cubagem. O problema é que esse resultado está dentro de uma tabela DM. Ele não vai aparecer nessa nossa interfacezinha aqui, ó, diretamente, só de eu clicar no botão. Eu preciso atribuir para esses elementos, para essas caixas de texto, o valor que eu quero que elas recebam. Igual eu fiz naquela função escreve nome, escreve número, que eu mostrei para vocês na apresentação. A gente vai fazer isso acessando a nossa tabela, que é o nosso report de tomgrade, que é aquela tabela que a gente já abriu ali, viu que ela tinha coluna volume, coluna tonelagem e tudo mais. Para a gente conseguir abrir essas tabelas, eu vou precisar de uma nova biblioteca que eu vou atribuir para essa variável minha que chama ODMFile. Essa minha variável ODMFile, ela vai receber aquele new active xobject, porque eu estou usando JavaScript para acessar uma biblioteca datamine. Essa minha biblioteca se chama dmfile.dmTableADO. Vocês não precisam se preocupar com esses nomes e com essa forma de escrever. O que eu estou fazendo é acessar uma biblioteca do datamine que me permite trabalhar com as tabelas tipo o Table Editor. A minha ODM file, eu vou abrir o meu arquivo. Então, eu vou fazer o ODM file e vou acessar o procedimento open para eu abrir a tabela. Qual tabela que eu vou abrir? A tabela ODM app active project folder mais a minha tabela de saída do tomgrade, que é o meu temp2.dm. Então, só para ficar evidente para vocês o que a gente fez nessa linha aqui, é o seguinte: a gente acessou essa nova variável, acessou o método open para abrir um arquivo que está dentro da nossa pasta de projeto ativo. Esse arquivo se chama _temp2, que é essa saída aqui do nosso tomgrade. Além disso, ela precisa de uma autorização. Então, eu venho aqui e falo para ela true, ou seja, estou autorizando você a abrir esse arquivo. Uma vez aberto o arquivo, eu tenho que configurar qual linha desse arquivo que eu quero ler. A linha vai ser odmfile.move to 1, porque esse nosso arquivo de saída só vai ter uma linha, certo? Essa nossa linha, eu vou consultar as diferentes colunas dela. A primeira variável que vai receber valor delas vai ser a minha variável volume. A segunda variável vai ser a minha variável massa. Eu vou fazer todas essas variáveis com letras minúsculas. E a minha terceira variável vai ser a variável teor. A minha variável volume, ela vai receber os valores da minha tabela que estiverem escritos na minha coluna volume. A minha variável massa vai receber
os valores que estiverem escritos na minha coluna tones. Se vocês não se lembram os nomes das colunas, a gente pode dar rapidamente aqui, abrir o nosso report do tom grade. Reparem que a gente tem a coluna volume, a coluna tones, a coluna density e a coluna ouro, que é a nossa coluna com o teor médio do depósito, certo? Então, voltando para o nosso código, eu tenho a coluna volume, a coluna tones, e a minha coluna teor vai ler um valor se eu tiver escolhido a radial ouro e outro valor se eu tiver escolhido a radial cobre. Então, o que eu faço é copiar a minha estrutura de condição anterior dentro da primeira condição. Se a primeira condição for satisfeita, eu quero que a minha variável teor receba o valor que está escrito na coluna ouro. Se a primeira condição não for satisfeita, quer dizer que eu estou na minha segunda condição, onde ele vai receber o meu valor cobre. Agora eu já tenho todos os valores de interesse atribuídos a variáveis. E o que eu vou fazer em seguida é fechar a minha tabela. Então, odmfile.close. Uma vez que eu fechei a minha tabela, eu não vou ter problemas dessa tabela acabar ficando aberta na memória do Studio. E em seguida, eu vou fazer os meus elementos HTML. Então, o meu tbvolume.value recebeu o valor da minha variável volume. O meu tb massa.value receber o valor da minha variável massa. E o meu tb teor.value receber o valor da minha variável teor. Com isso, a gente finalizou o que a gente precisava escrever aqui para o nosso código. A gente pode apagar esse comentário, porque a gente já fez o que precisava ser feito nele. A gente vem aqui e pede para o JavaScript alertar para a gente a seguinte mensagem: script finalizado. Ou melhor, processo finalizado. A gente fez isso. Eu vou salvar esse arquivo aqui dentro da nossa pasta de projeto. Então, vamos lá. Nossa pasta de projeto. Vou salvar ele como cubagem. Vou carregar esse nosso script aqui, para a gente ver se vai dar tudo certinho com ele. Carregou o nosso script, certo? A primeira coisa que a gente precisa fazer é definir o polígono que a gente quer utilizar para a cubagem. Eu vou definir esse polígono que pega essa zona de mais alto teor aqui. Então, eu simplesmente vou vir aqui, criar uma nova linha. Com essa linha, eu vou desenhar um perímetro que pegue essa zona que eu estou interessado. Fechei o meu perímetro. Vou salvar ele. Vou salvar ele com o nome de perímetro. Venho aqui no meu código, digito o nome do meu modelo, teores. Escolho a variável, primeiro eu vou cubar o ouro, utilizando o meu perímetro. Clico em executar. Eu acho que o nosso script deu uma travadinha aqui. Deixa eu dar uma olhada no que pode ter acontecido. Deixa eu ver por que ele pode não estar pegando aqui, não rodando. Vou salvar ele novamente aqui.
Vou atualizar o nosso arquivo. Inserir de novo modelo teores. Perímetro. Executar. Deixa eu ver se eu não estou digitando o nome errado. Nossas entradas. Aqui, deixei o nosso código, já um código salvo também, por caso de eu acabar digitando algo errado aqui durante a apresentação. Eu deixei um código salvo aqui, onde ele está fazendo exatamente a mesma coisa que o nosso código escrito, mas ele pode não ter algum erro de digitação que eu tenha cometido ali no processo, tá? Eu deixei ele já salvo justamente para caso algo assim acontecesse. A gente não tem muito tempo para conseguir levar esse nosso script para frente, então o que eu simplesmente fiz foi executar esse outro, que é o mesmo código que a gente construiu aqui juntos. Se vocês repararem, ele fez a cubagem para a gente. Se eu vier aqui editar o meu perímetro, eu vou usar um comando que chama mpo, vou abrir mais aqui o nosso perímetro. Fechar ele, salvar ele de novo. Executar o nosso código de novo. E aí mudou o valor do meu report aqui. Eu consigo configurar esse meu report para inserir menos casas decimais. Esse meu report ele poderia vir como uma tabela Excel, por exemplo. Se eu mudar aqui para o cobre, ele vai mudar o teor apenas porque o volume e a tonelagem contemplado por esse nosso perímetro aqui é o mesmo, certo? Eu vou finalizar aqui rapidamente a nossa apresentação. Eu espero não ter passado rápido demais pelas coisas. Me desculpem se algo acabou ficando no ar. Mas, infelizmente, a gente tem um tempinho aqui meio curto. Para as nossas considerações finais aqui. A gente viu que a utilização dos scripts em Ambiente Studio oferece uma série de vantagens ao usuário. Os scripts, eles permitem um elevado grau de personalização das funções do software. O programador precisa possuir conhecimentos sólidos de HTML e JavaScript, mas o usuário que vai operar o script só precisa ser bem orientado sobre como utilizar a interface corretamente. O nosso script, ele consegue automatizar processos repetitivos, mas ele não substitui o técnico, né, o conhecimento técnico necessário para tomar as decisões. Então, uma vez que a gente consiga automatizar partes dos nossos processos, o nosso técnico, as pessoas responsáveis pelo processo, ela acaba tendo até mais tempo para as tomadas de decisões realmente importantes, porque ela não vai perder tanto tempo com o trabalho braçal e repetitivo. Eu peço desculpas por quase ter estourado o tempo de vocês, então as dúvidas e perguntas vocês podem mandar diretamente para mim no meu e-mail, que é lucas.bassan@datamindsoftware.com. Eu queria também dizer que o tema dos scripts ele é um tema bastante complexo. O treinamento que a Datamine oferece é de 40 horas. Eu espero que nessa uma horinha aqui tenha dado para dar pelo menos uma noção das possibilidades que essa ferramenta oferece. Bom, agradeço a participação de todos vocês e qualquer coisa estamos à disposição.